Fala, meu povo! Tudo certo? Hoje nós vamos ter uma revisão Enem, exatamente. Vamos pegar aí os principais top. Coloquei para vocês uma listinha. Olha só, tá aqui, você pode fazer o download dela, tá em PDF, show para poder acompanhar essa aula, ok? Então, nosso objetivo hoje aqui é Enem e dar uma revisada nos conteúdos. E é muito importante você que está aqui, sempre aqueles 3 Czinhos, o curtir, comentar e compartilhar, que sempre vai nos ajudar, ok? Então a ideia aqui nossa vamos começar com a análise combinatória, e eu quero pegar o terceiro exercício aí da nossa listinha. Ele diz o seguinte: a senha de um cofre é uma sequência formada por 8 dígitos, que são algarismos escolhidos de 0 a 9. Ao inseri-la, o usuário se esqueceu dos 2 últimos dígitos que formam essa senha. Lembrando somente que esses dígitos são distintos. Grifa aí, distintos. Digitando ao acaso os 2 dígitos esquecidos, qual a probabilidade de ele acertar na primeira tentativa? Como é que a gente vai resolver esse exercício? Veja bem, são 8 dígitos, mas o que ele não sabe são os 2 últimos, ó. É esse que ele não sabe. E aí tem uma questão. Eu posso usar de 0 a 9. Então, se eu posso usar de 0 a 9, eu teria 10 possibilidades para usar aqui, ok? Então, eu vou analisar primeiro, antes de ver a probabilidade, quais são todos os casos possíveis. Então, são 10. Como é distinto, então ele não pode repetir. Então, o que acontece? Vai ser menos 1. Então, como princípio multiplicativo, que eu vou escolher um número e um segundo número, então 90 vai ser o que a gente vai chamar de todos os casos possíveis. Mas, Edu, como é que calcula a probabilidade mesmo? Então, vamos lá. Probabilidade de um evento acontecer é número de casos favoráveis em cima do que eu tenho no total. Quais são os nossos casos favoráveis? Ou seja, o que vai acontecer aqui? Qual é a condição, né? Porque 90 é o total. Qual é a condição para acontecer dele acertar? Por exemplo, vamos supor que o número aqui seja 30 e o número 7. Então, 3 e 7, 37. Qual que é a chance dele? Uma só. Veja bem, ele tem que acertar o número 37 nessa ordem. Então, a probabilidade que nós estamos procurando é 1 em 90. Está aí respondido a questão de análise combinatória. Edu, tem mais questões de análise combinatória aqui. Você vai resolver todas? Então, nessa aula aqui eu vou pegar um de cada item que a gente colocou aí, estatística, outras coisas. Se você quiser que eu resolva as outras questões de análise combinatória, coloca nos comentários aí. Eu quero que a gente vai fazer uma outra aula rapidinha para você, aí nessa semana, para poder te ajudar no Enem que está chegando. A próxima questão ela é de estatística. E aí ele está dizendo o seguinte, ó, tem um gráfico abaixo que representa o lucro mensal de uma empresa durante o ano de 2022. O valor da mediana do lucro mensal dessa empresa é... Leandro, como é que a gente faz mediana e como é que eu resolvo isso no Enem de uma maneira mais rápida? Veja bem, mediana a gente sabe que é o termo do meio e eu tenho que colocar em rol. O que é rol, Edu? Colocar em ordem, ou ordem crescente ou ordem decrescente, tudo bem? Mas agora que eu quero te dar um bisuzaço. Veja bem, se a gente vier eliminando o maior e o menor, e a gente vai eliminando nessa ordem, maior, menor, maior, menor, maior, menor, se a quantidade que eu tiver de elementos for ímpar, eu vou achar o termo do meio. Se a quantidade de elementos que eu tiver for par, nós vamos achar os 2 do meio e tirar a média. Nossa, Edu, que sacada. Exatamente. Então, olha aqui, ó. Eu tenho um gráfico e eu vou procurar. Quem é o maior? Bom, quem é o maior do nosso gráfico aqui é dezembro. Então, eu vou eliminar ele, ó. 30. Agora, eu vou olhar o menor. Quem é o menor de todos eles aqui? Bom, tem fevereiro e tem abril. Qual deles? Ah, vou pegar o fevereiro. Qual que é um deles? Então, eu peguei o maior e o menor. Pronto. Na sequência. Agora, eu tenho todos esses aqui, ó. São 25 mil. Então, eu vou pegar um 25 mil e vou tirar o outro de 10 mil, ó. Maior e menor. Vou continuar pegando de 25 mil. E agora eu vou pegar um outro. Então, veja bem, de 10 vou para 15. Então, agora eu vou eliminar esse de 15. Sacana, Edu. Olha só, vou eliminar agora mais um de 25. Agora eu tenho que eliminar um de 20. Então, vou eliminar o de 20. Ok. E vamos aqui na linha do 25 e depois vou tirar o do 20. Agora, veja bem. Os 2 que sobraram, porque eu tenho 12 meses, então sobraram 2. Os 2 que sobraram é um de 25 e um de 20 mil. Então, qual vai ser a nossa mediana? A mediana vai ser a média desses dois. Então, o que a gente faz? A gente vai somar 20 com 25 e vamos dividir por 2. 20 com 25 dá 45, dividido por 2, isso dá 22,5, ou seja, 22.500 é a mediana que a gente estava procurando. E aí, curtiu? Muito legal, né? Em vez de a gente colocar todo ele em ordem e depois ir colocando, verificando quem é o cara do meio, você vem eliminando. Maior, menor, maior, menor, maior, menor, e assim a gente resolveu. Legal? Edu, mas tem mais questões de estatística aí, você não vai resolver? Comenta aí, eu quero, comenta aí que eu quero, que daí eu te resolvo para você. Vamos pro próximo, problemas envolvendo aí funções e equações primeiro e segundo grau. Então vamos lá para a questão número 8. Ela é grande na leitura, mas ela é simples na resolução. Olha só, uma empresa de chocolate consultou o gerente de produção e verificou que existem 5 tipos diferentes de barras de chocolate que podem ser produzidas conforme os preços do mercado. Então barra 1 está aí o 2, 3,50, então está aqui o preço das barras. Analisando as tendências do mercado, que inclui a quantidade vendida e a procura pelos consumidores, o gerente, então, de vendas da empresa, verificou que o lucro L, com a venda das barras, é expresso por essa expressão aqui, ou seja, essa função do segundo grau, ok? E é onde tem aí que o X representa o preço da barra e o L de X, o lucro. A empresa decide investir na fabricação da barra de chocolate, cujo preço praticado no mercado renderá o maior lucro, grifa aí, maior lucro. E aí, nessas condições, qual deve ser a barra que a gente vai usar?
Edu, como é que funciona isso? Olha só. A nossa função do segundo grau tem o azinho negativo, então ele tem a carinha triste. Isso significa que existe aqui para nós o tal do x do vértice, que vai dar para a gente o maior lucro, que é o y do vértice. Como a gente está procurando o preço, nós estamos procurando o x do vértice. Edu, como é que calcula o x do vértice mesmo? Menos b sobre 2a. Qual outra maneira de calcular o x do vértice também? Se você conhecer as raízes, o x1 e o x2, você também pode calcular o x do vértice com uma média aritmética das duas raízes. Como no caso aqui eu não conheço as raízes ainda, então é interessante usar a fórmula. Lendo quem é o A, quem é o B, quem é o C. Então vamos lá. Menos B sobre A. O nosso Bzinho aqui ó, é o 14, então vai ficar menos 14 dividido por duas vezes. Quem é o nosso A? O A é quem está junto com o X, que é menos 1, então isso aqui é menos 1, dividido 14 por 2, porque menos com menos dá mais, o nosso X do vértice dá 7, matamos o exercício. Aquele que me dá o preço de R$7, é ele que a gente vai utilizar e está ali resolvida a questão. Curtiu? O Enem é tranquilo, a gente tem que tomar cuidado na interpretação do texto, utilizar os nossos conceitos e agilizar o tempo. 3 minutos para cada questão, agiliza aí para a gente continuar fazendo o nosso cálculo. A próxima questãozinha aí é a questão número 11, que ele te dá um gráfico de uma função do segundo grau e ele quer saber quem é o A, quem é o B, quem é o C e somar esses três valores. Bom, veja bem, nós temos aqui a nossa função do segundo grau, eu quero achar o A, o B e o C. Ele me deu aqui esse ponto que cruza o eixo X, que é o menos 5, então ele é uma raiz, é o nosso X1. Também tem o 2, que também cruza o eixo X, que também é outra raiz. Então aqui nós temos o X2. E nós temos o eixo Y cortado no menos 5. Então esse cara aqui já é o nosso Czinho. Ó. Esse aqui já é o nosso Czinho, show de bola. Então o que a gente poderia fazer aqui? Nós poderíamos substituir esses pontos lá no nosso gráfico, na função, montar um sisteminha de equação 2 por 2 e daí a gente resolve e acha o A, o B e o C. Isso é um caminho, é interessante, mas eu não vou por ele. Eu quero te dar o bizu aqui, quero te dar a dica. Existe uma outra maneira de escrever essa função do segundo grau que eu tinha uma forma fatorada. O que é isso, Edu? É o azinho que multiplica x menos uma raiz vezes x menos a segunda raiz. Observe, então, que a nossa forma fatorada aqui ficaria a que multiplica x menos menos 5, então menos com menos dá mais, x menos 2 continua aqui. Belezinha? Tá. Essa é a forma fatorada. Porém, eu tenho que achar quem é o A. Como é que eu vou achar quem é o A? Você percebe que esse ponto aqui, qual é a coordenada dele? Ele é 0 para o x e menos 5 para o y. Então, se a gente vier aqui e substituir no lugar do x, colocar o 0, e no lugar do y, do f de y, né, ou do y, a gente colocar aqui o menos 5, o que vai acontecer? Ó, menos 5 é igual a A, que multiplica 0 mais 5, vezes 0 menos 2. Então, o menos 5 vai ser A, que multiplica 0 mais 5 é 5, vezes menos 2. E aí, isso aqui dá menos 10. Então, menos 5 dividido por menos 10 vai dar o Azinho, onde o nosso Azinho aqui vale meio. Pronto, achei o A, ok? Eu sei o A, eu sei o C. Tá faltando o Bzinho. Como é que eu vou achar esse Bzinho? O que a gente vai fazer aqui agora? Olha só, a nossa função, ela tá pronta, ó. A nossa função ficaria fx igual a A, que é meio, que multiplica x mais 5, que multiplica x menos 2. Agora vem aquela grande dica. Ao invés de eu fazer a distributiva, resolver isso aqui, observe. Na minha função aqui em cima, se o x for 1, o que vai acontecer se eu calcular o f de 1? Fica a vezes 1 ao quadrado, que é 1, então fica a mesmo. B vezes 1, então fica b mesmo, mais c. Então se eu calcular o f de 1, eu encontro o a mais b mais c, correto? Então vem aqui agora para a minha dica. Essa é a minha função. Ao invés de eu fazê-la, encontrar o a, o b e o c e resolvê-la, a gente vai substituir aqui e vai calcular quem? O f de 1. Então vai ficar meio que multiplica 1 mais 5 que multiplica 1 menos 2. Vamos fazer a continha? Como é que fica então o nosso f de 1? Meio. 1 mais 5, 6. 1 menos 2 dá menos 1. Perfeito? Agora a gente pode simplificar esse 6 com esse 2. Então o nosso f de 1 seria esse 6 com 2 aqui dá 3. E isso aqui vai dar menos 3. E aí o que acontece? Resolvido o exercício, alternativa C, matamos facilmente uma questão que daria um grande trabalho se a gente fosse utilizar aí o sisteminha de equação, resolver que funciona, que se você está acostumado dessa maneira, faz do seu jeito. Eu estou aqui para dar uma luz diferente para que você possa desenvolver e ser mais ágil nos seus cálculos. Afinal de contas, você sabe bem a matéria, você estudou bastante, isso aqui é só uma revisão e eu estou tentando mostrar para você no estilo de cursinho, que eu também sou professor de cursinho, mostrar para você as dicas de como ser mais ágil no nosso cálculo. Legal? Ah, Ledu, mas tem mais questões e funções aí, você vai resolver? Não vai dar para resolver agora, mas se você quiser, coloca aí nos comentários. Eu quero! E aí a gente vem e traz uma nova aula para você, resolvendo todos os outros que faltaram. Vamos agora para a geometria plana, módulo 4. E eu quero resolver com vocês aí a questão número 13. Olha só. Os alunos do curso de matemática de uma universidade desejam fazer uma placa de formatura no formato de um triângulo equilátero. Grifa aí, triângulo equilátero, precisa saber o que é. Em que seus nomes aparecerão dentro de uma região quadrada, inscrita na placa conforme a figura. Então tem aí a figura, está lá um quadrado inscrito dentro do triângulo equilátero. Considerando que a área do quadrado em que aparecerão os nomes dos formandos mede
1 metro quadrado. Qual é aproximadamente a medida em metro de cada lado desse triângulo? E ele diz aí, caso apareça raiz de 3, utilize 1.7, né, 1,7 para resolver essa questão. Então, vem comigo para a gente resolver. Olha, como é que eu vou resolver essa questão? Olha só, ele quer o lado do triângulo equilátero. O triângulo equilátero tem todos os seus lados iguais, todos os seus ângulos internos iguais. Até aí, tranquilo. Eu tenho agora um quadrado aqui de lado x, que dá para descobrir quanto mede. Como assim vai dar para descobrir? Olha só, se ele disse que a área do quadrado é 1 metro quadrado, que número que eu multiplico por ele mesmo que dá 1? Ou seja, qual é a raiz quadrada de 1? É 1. Então, nós já sabemos que agora esse x aqui, ó, ele mede 1. Então, tudo mede 1. Legal. Agora, nós precisamos fazer o seguinte. Nós vamos trabalhar aqui semelhança de triângulo. Quanto mede todo esse ângulo aqui, esse lado aqui embaixo? É. Quanto mede esse pequenininho aqui? Vamos colocar assim, ó, vamos colocar A, B, C, triângulo grandão, e vamos colocar a letra D e letra E para mostrar um outro triângulo menor aqui. Observe que nós vamos ter o triângulo ABC e vamos ter o triângulo ADE, e eles vão ser semelhantes. Edu, como é que você pode confirmar que eles são semelhantes? Olha só, se esse ângulo aqui mede 60, 60 e 60, porque eles são iguais, esses três ângulos aqui também vão ser 60, então eu tenho os dois triângulos semelhantes. O que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos trabalhar aqui com as informações. Veja bem, o que nós temos aqui? Nós temos base e base, mas nós não temos a altura. Poxa vida, Edu, como é que calcula a altura de um triângulo equilátero mesmo? A altura de um triângulo equilátero, se você lembrar, é L raiz de 3 sobre 2. Se você não lembrar dessa fórmula, não tem nenhum problema, aplica Pitágoras aqui, ó. Você vai vir aqui e vai descer, olha só, se aqui é 90 graus, desce a altura, então isso aqui é a minha altura, isso tudo aqui ao lado, ele vai ser também, além de ser a altura, ele está dentro daquele ponto que a gente chama de pontos notáveis do bico, lembra? Baricentro, incentro, ortocentro e circuncentro. Então o que acontece? Ele vai dividir aqui em dois, então aqui vai ser metade de L e aqui é L. Se você aplicar Pitágoras, o que vai acontecer? Você vai ter aqui a formulinha da altura. Então, qual vai ser a altura? A altura é o lado, que eu não sei, raiz de 3 sobre 2, ok? Tá, então vamos tentar aqui montar o nosso problema com semelhança de triângulo. O triângulo grandão, nós vamos colocar aqui L, que é a base dele, está para o triângulo menor, que é 1, que é a base desse cara aqui, assim como a altura do triângulo maior, que é H, que eu não sei quanto é, está para a altura do menor. Aí agora eu quero que você pare e pense comigo, ó. Se essa distância daqui até aqui vale 1, então quanto vale esse pedacinho daqui até aqui, ó? Ele vai ser a altura total menos 1. Então aqui, ó, vai ser H menos 1. Entendeu? Vamos multiplicar isso aqui em cruz, porque o nosso objetivo é achar o L. Então, multiplicando isso aqui em cruz, eu ficaria assim, ó. L que multiplica H menos 1 é igual a H. Tranquilo até aqui? Tá. O que a gente vai fazer agora? Vamos substituir essa formulinha do H aqui e vamos ver o que acontece. Olha só, aqui é L que multiplica. No lugar do H, eu vou escrever, ó, L raiz de 3 sobre 2 menos 1 é igual a L raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Vamos dar uma distributiva aqui, ó, né, pra gente resolver. Ou então você fala assim, Ledu, não tá multiplicando por L aqui? Tá. Não tá multiplicando por L esse lado também? Tá. Não é uma multiplicação? Eu posso vir aqui e simplificar esse L? Pode. Ah, então também posso cortar o raiz de 3? Não, não pode, porque aqui tem uma subtração aqui dentro. Então veja bem, olha o que vai acontecer aqui agora. Isso aqui é o bizu do Ledu. L raiz de 3 sobre 2. Vamos mandar esse menos 1 embora. Então vai ficar aqui, ó, raiz de 3 sobre 2 mais 1. E aí, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos mandar aqui esses dois, deixando o L sozinho para o outro lado, multiplicando e dividindo. Mas, Edu, raiz de 3 é 1,7? É, mas deixa para o final. Vamos terminar essas contas aqui e a gente vê o que a gente faz. Então, ó, vou deixar o L sozinho. Do outro lado eu tenho raiz de 3 sobre 2 mais 1. E agora, olha o que vai acontecer, ó. Esse raiz de 3 sobre 2 está multiplicando e dividindo. Então, esse 2 aqui vem para cá multiplicando. Então, eu vou colocar entre parênteses para você enxergar. Ó. O 2 vem multiplicando e o raiz de 3 vem dividindo. Legal até aqui? Tá. E agora, Edu, o que a gente vai fazer? Nós vamos abrir aqui, ó, a distributiva. Então, o lado vai ser raiz de 3 sobre 2 vezes 2 raiz de 3 mais 1 vezes raiz de 3. Você concorda comigo? O que aconteceu aqui, ó? Ficou L igual a 1 mais 2 sobre raiz de 3. Legal? Tá. Antes da gente terminar, eu já poderia trocar por 1.7 aqui e matar o exercício aqui, dividindo 2 por 1.7. Mas, só para a gente relembrar o conceito de racionalização, observe que aqui eu posso multiplicar por raiz de 3 e aqui dividir por raiz de 3, onde isso aqui é multiplicar por 1, não tem nenhum problema. Eu ficaria aqui com L igual a 1 mais
2 vezes raiz de 3 sobre 3. E agora sim, a gente vai trocar. Então, L vai ser 1 mais 2 vezes 1,7 dividido por 3. Então, o que vai acontecer no nosso exercício aqui agora? Grande, hein, Edu? Mas esse aqui a gente deixa por último, tem que fazer aqui para te mostrar. Mas deixa por último na hora da prova, porque ele é grande, mas ele não é tão difícil assim. Então, ficaria, ó, 1 mais 2 vezes 1,7, isso aqui dá 3,4 dividido por 3. Perceba que, por que eu deixei para o final essa conta? Olha só, nós queremos um resultado, nós queremos um valor aproximado. Vamos olhar aqui nas alternativas, quais são as respostas que a gente tem. 1,6, 2,1, 2,4, 3,7 e 6,4. Perceba que, se eu dividir esse 3,4 por 3, isso vai dar 1, e 1,1. Quando eu somar com 1, isso aqui daria 2,1. Então tá lá, ó, qual que seria a unidade de medida em metro e qual é o lado, então, do nosso triângulo equilátero? 2,1. Você acabou de resolver uma questão interessante envolvendo geometria, envolvendo área, envolvendo aí semelhança de triângulo, triângulo equilátero, quadrado. Olha que questão maravilhosa para você gabaritar no Enem. Então fica com a tela aqui, ó. E é isso aí. Deu print, curtiu? Vamos para o próximo. Vamos agora para geometria espacial. Mas, Edu, tem um monte de questão de geometria plana. Lembrando, escreve aqui embaixo nos comentários. Eu quero e eu volto com outro vídeo resolvendo todas as questões que faltaram. Tudo bem? O objetivo nosso hoje aqui é dar uma repassada para você, não ficar com um vídeo muito longo. Então, vem comigo, geometria espacial. Nós vamos agora na questão número 17, que é bem interessante. Ela fala assim, um poliedro convexo tem 10 vértices e é formado por 2 pentágonos e 10 triângulos. Com base na fórmula de Euler, que é V mais F igual a mais 2, aqui está até diferente, ele colocou V menos A mais F igual a 2, mas você pode deixar um V mais F igual a mais 2, né? Vértice mais fácil é igual a aresta mais 2, que é a mesma coisa. Ele quer saber qual é a quantidade de arestas desse poliedro. Vem comigo aqui que eu quero te ajudar a pensar. Pensa na figura aberta, tá? Na figura planificada. Então vamos ter aqui, ó, 2 pentágonos e eu vou ter 10 triângulos. A pergunta é, quantos lados tem um pentágono? Então veja bem, lados do pentágono são 5. Quantos lados tem um triângulo? Então, lados, então aqui é o nosso lado do pentágono e aqui nós temos o lado do triângulo, que é 3. Se você perceber bem, quando a gente vai fazer a planificação, olha só que interessante. Eu coloco um triângulo aqui, eu coloco um triângulo aqui, eu coloco um triângulo aqui, um triângulo aqui, e eu posso, de repente, colocar um pentágono aqui. Ou seja, eu vou fazendo a minha planificação. E o que eu quero que você entenda é que 2 lados, quando eles grudam um no outro, eu formo uma aresta. Então, na hora que eu planifico, eu tenho lados. Quando eu subo a figura 3D, eu tenho aresta. Então, você pode dizer que a aresta seria o quê? Todos os lados. Vamos colocar aqui como uma fórmula a soma dos lados, só que ela é formada por 2 lados, então dividido por 2. Então, cada 2 lados forma uma aresta. Como é que eu vou descobrir a soma dos lados? Olha só, eu tenho aqui 2 desse, não é isso? Então, eu tenho 2 figuras que têm 5 lados. Então, se eu multiplicar por 2, eu vou ter aqui, ó, 10 lados de pentágono. Se eu pegar o 3 e multiplicar por 10, eu vou ter 30 lados de triângulo. Se a gente somar esses 2 valores, eu tenho 40 lados. Então, como vai calcular a aresta? A aresta são 40 lados dividido por 2. Nós descobrimos aqui que as nossas arestas, 20 arestas. Aí você fala assim, Edu, mas eu não poderia também usar com a fórmula de Euler? Será que dá certo? Vamos ver. E mais F igual a mais 2. Eu tenho vértice? Ele me deu, ó, 10 vértices. Então, eu vou colocar aqui 10 vértices. Ok. Eu tenho a quantidade de faces? Sim. Como assim, Edu? Olha só, eu tenho 2 faces pentágonos, tenho 10 faces triângulo, então eu tenho 12 faces. Então, eu posso vir aqui e colocar o 12 aqui. A mais 2. Então agora eu posso dizer que 22 menos 2 é A, logo o A é 20. Nossa, Leandro, muito mais rápido, muito mais fácil do que tudo isso que você acabou fazendo. Eu só fiz desse jeito porque eu queria lembrar você dessa formulinha da soma dos lados dividido por 2 me dá a aresta. Porque às vezes tem algum exercício que pode exigir não ser tão fácil como estava aqui. Mas no nosso caso, é óbvio, a gente faria usando a fórmula e 10 segundos resolvida a questão. Vamos para a próxima. Vamos agora no módulo 6 resolver algumas questões de interpretação, de leitura de gráfico, aritmética, que é bem interessante. Eu quero começar aqui pela questão número 19, quero chamar a sua atenção para problemas desse jeito, para a gente resolver de uma maneira muito rápida e muito simples, tá? Vou tentar te mostrar o bisuzão aqui. Estudantes trabalhando com robótica criaram uma torneira inteligente que automatiza sua abertura e seu fechamento durante a limpeza das mãos. A tecnologia funciona da seguinte forma: ao se colocar as mãos sobre a torneira, ele libera a água durante 3 segundos para que a pessoa possa molhá-las. Em seguida, interrompe o fornecimento de água por 5 segundos. Então ele libera a água por 3, durante 5 ele para o fornecimento de água para que a pessoa possa enxaguar ou ensaboar suas mãos. E finaliza o ciclo com água liberada por mais 3 segundos para ele poder enxaguar. Considere o tempo T em segundo, contado a partir do instante que se inicia o ciclo. A vazão de água nessa torneira é constante, ou seja, sai sempre a mesma quantidade de água. Um esboço do gráfico que descreve o volume de água acumulado em litro. Para tudo. Grifa essa palavrinha acumulado.
o volume, um esboço do gráfico que descreve o volume de água acumulado em litro liberado por essa torneira é de... Veja bem, toda vez que eu falar acumulado, a gente vai ter que pensar o seguinte, a gente não pode ter o gráfico interrompido. Acumulado, eu estou acumulando ao longo do tempo. Então, olha só, batendo o zoião aqui, nós vamos eliminar alguns gráficos só por ele não ter como ter valor acumulado. Veja bem, aqui no A, ó, ele está vindo, está acumulando, de repente ele foi para o zero e ele começou de novo. Então, esse gráfico aqui para nós não interessa. Vamos olhar que esse aqui, ele está primeiro. Teria que ter uma vazão, né? Está liberando 3 segundos, está liberando água, então está aumentando a vazão. Mas tem um interrompeu. Interrompeu, corta ele fora. A mesma coisa aqui, interrompeu, corta ele fora. Então agora nós estamos com duas alternativas. Ou é a B ou é a D. Facilitou bastante pra gente. Vamos pensar. Ele diz o seguinte, até 3 segundos ele está liberando. Depois ele para de liberar, fica por 5 segundos não soltando água e depois ele volta a liberar de novo. Aqui, observe que até 3 segundos ele está liberando, depois do 3 para o 5 ele continua liberando, então ele não para. Então esse aqui está fora, a alternativa é o B. Resolvemos aí rapidamente esse exercício. Mais uma questãozinha interessante, que é a 18, que ele fala assim, ó, o quadriculado 3x3 da figura deve ser preenchido com números naturais, grifa aí, números naturais, de modo que a soma dos números de cada quadriculado 2x2 seja 12. E aí eu quero saber que alguns já foram preenchidos, está ali, né, o nosso quadriculado. E partindo do quadriculado da figura, nós sabemos que há várias formas ou vários preenchimentos possíveis e corretos. Após qualquer um desses preenchimentos corretos, podemos afirmar que a soma de todos os números do quadrado 3x3, ele vai ser sempre... Então, vamos lá para a gente entender como é que a gente resolve esse exercício. Edu, como é que a gente vai fazer para resolver isso? Olha só, na verdade, nós temos aqui 4 quadrados 2x2. Você tem esse quadrado, tem este de baixo e esse aqui, correto? Então, ó, você tem 1, 2, 3, 4. Em cada um deles tem que dar 12. A gente vai começar preenchendo sempre aqui pelo meio. Por exemplo, se eu colocasse 0, tá? Vou preencher com 0. Como que ficaria o preenchimento desse quadrado? Ó, eu tenho que somar 12. Quanto que eu já tenho aqui? Ó, eu tenho 7. Então, para eu chegar em 12, está faltando 5, ok? Veja bem, a mesma coisa acontece lá de cá. Também tem que dar 12, falta 5. E agora aqui embaixo já tenho 8 para 12, falta 4 e aqui também falta 4. Legal. Então preenchendo com o 0, eu tive esse preenchimento. Quanto vai dar o somatório total dessa figura? Então nós vamos somar aqui, ó, 5 com 5, 10 com 4, aqui dá 14, 3 com 3 dá 6, aqui eu tenho 4, 4, 8, com 5 dá 13. Se eu somar aqui 14 com 6 dá 20, essa soma deu 33. Bom, a gente já pode olhar nas nossas alternativas, e elas têm, ó, um múltiplo de 6, um múltiplo de 7, um múltiplo de 5, um múltiplo de 3 e um múltiplo de 4. Só da gente ter feito esse pequeno teste com 0, o 33 já vai eliminar aí as alternativas. Praticamente se eliminou quase todas. Ou seja, ele é um múltiplo de 3. Mas para a gente confirmar, como foi um chute e o Edu colocou 0, você fala assim, e se eu colocasse o número 1, porque tem que ser número natural, então tem que ser 0, 1, 2, 3, certo? Então tem que ser um número natural. Vamos colocar o número 1 e ver o que acontece. Aqui, ó, nós vamos ter 4 mais 4, está faltando 4 para dar 12, ó. 4, 3, 4, dá 12. Desse lado vai faltar 4 também. Aqui eu já tenho, ó, 5, 8 e 9. Para 12 falta 3, para 12 falta 3. Ok? Vamos somar agora para ver quanto dá. 4, 8 aqui dá 12, 3, 6 mais 1 dá 7, 3, 6 mais 5 dá 11. Então vamos pegar esse somatório e quanto vai dar. Eu tenho aqui 12 com 7 dá 19, 19, 20, aqui dá 30. Opa, 30 é múltiplo de 3. Já matou o exercício, Edu? Já, mas vou continuar só para você ver que qualquer número que eu colocar aqui, lógico, com resultados corretos, está dando um múltiplo de 3. Então vamos pegar agora e vou colocar o 2. Ok, então vai ter aqui, ó, 4, 3, 7, 2, 9. Então está faltando 3. Pro lado de cá também vai faltar 3. Aqui eu tenho 8 mais 2, 10, então falta 2 e 2. Vamos somar. 3, 6 e 4 dá 10. 3, 6 e 2 dá 8, aqui dá 4, dá 9. Somando, eu vou ter aqui 17, isso aqui dá 27. Essa somatória de todos eles, de novo, é um múltiplo de 3. E se eu colocasse agora o número 3 aqui? O que vai acontecer quando eu colocar o número 3? De novo, eu tenho 3, 6, 10, então falta 2, aqui falta 2. Aí eu tenho 6, 11, vai dar 1 e vai dar 1. Então legal, vamos somar. 2, 4 dá 8, 3, 6 dá 9, aqui vai dar 7, aqui eu tenho 9, 8, 15, 15, 24, pronto. Também é múltiplo de 3. E aí, para finalizar, agora o que vai acontecer quando eu colocar o 4 aqui, ó? 4 e 4 dá 8. Mais 3, eu tenho 11. Então aqui vai dar 1. Então aqui dá 1. E aqui eu tenho 9, aqui dá 12, né? Então aqui já vai dar 0 e vai dar 0. Percebeu que eu não montei aqui, mas se eu montasse o próximo aqui, ó, onde eu tenho 4, 3, 3 e 5, e a hora que eu colocar o 5 aqui, ó, o que vai acontecer? 5 e 5 dá 10, com 3 aqui eu precisaria colocar um menos 1. Então vai parar. Observe que então todos os cálculos que eu fiz até agora, ó, o somatório aqui deu 6, aqui vai dar 10 e aqui dá 5. Somando dá 11, dá 21. Todos os números que eu fiz aqui, que dão certo, que estão corretos, são múltiplos de 3.
E aí nós temos a alternativa correta aí, a letra D, que é múltiplo de 3. Então, no começo do exercício, já podia ter eliminado todos esses cálculos, mas eu fiz para deixar bem claro que realmente era isso que a gente precisava fazer. Tranquilo? A última parte aí da nossa revisão Enem, é a mais importante de todas para mim, é razão, proporção, regra de 3 simples, regra de 3 composta. Para mim, isso é o mais importante no Enem aí. Se você souber isso, você mata um monte de exercícios de uma maneira muito rápida. Então, eu quero que você pegue aí o módulo 7, vamos pegar o exercício 21 e vamos resolver ele para a gente entender. Ele fala assim, ó, a razão entre a altura de um poste de iluminação e a altura de um edifício é 2:7. Sabendo que esse poste tem 8 metros de altura, qual deve ser a altura do edifício? Vamos lá. Nós temos então aqui um poste com 8 metros de altura, temos um edifício com altura que eu não sei, mas eu tenho uma razão. Lembrando que razão e fração são coisas distintas. Razão, nós estamos fazendo uma comparação. Para cada 2 desse, tem 7 desse. 2, vamos colocar primeiro, poste está para 2. Tudo bem? Então o poste está para 2. Assim como a altura do edifício está para o 7, que a gente não sabe. Então, eu sei que existe uma constante de proporcionalidade que também diz o seguinte: se eu somar a altura dos dois aqui, do poste com o edifício, e somar essas duas razões aqui, isso me dá uma constante de proporcionalidade. Tudo bem? Tá. Só que a gente não sabe qual é a altura do poste. E a gente só sabe que aqui é 8. Então a gente pode trabalhar a regra de 3 muito simples aqui, ó. Nós temos o quê? 8 está para 2, assim como a altura do edifício está para 7. Regra de 3 simples, multiplicação em cruz. Então nós vamos ter aqui que do edifício, né, a altura do edifício, vai ser exatamente 7 vezes 8 dividido por 2. Como 8 e 2 estão na tabuada do outro, a gente pode simplificar. 7 vezes 4 dá 28, então nós estamos dizendo que a altura do edifício é 28 metros. Ledu, tem um monte de exercício aqui que você não fez. O que aconteceu? Coloca aí nos comentários, eu quero. Você quer que eu resolva? Eu quero. Então coloca aí que nós vamos soltar um vídeo rapidinho aí com todos os outros que a gente não fez. Vamos para mais um, para a gente terminar nossa aula, que ela já está ficando muito grande e você já está ficando impactado aí de, meu Deus do céu, não acaba nunca, então vamos mais uma e resolvemos rapidamente. Questãozinha 22, razão e proporção do nosso módulo 7. Nós temos aí um agricultor, sabe que a colheita da safra de soja será concluída em 120 dias, caso ele utilize durante 10 horas por dia 20 máquinas de um modelo antigo que colhem 2 hectares por hora. Com o objetivo de diminuir o tempo da colheita, esse agricultor optou por utilizar uma máquina de um novo modelo, que opera 12 horas por dia e colhe 4 hectares por hora. Quantas máquinas do novo modelo necessita para atingir a colheita que ele quer agora mudar para 100 dias? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é marcar a nossa referência. Como assim referência? Aonde está a minha variável, ela vai ser a referência para a nossa análise. E aí eu vou colocar uma setinha aqui, ó, para cima ou para baixo, como você quiser. Só para a gente fazer comparação, porque nós vamos analisar a referência em relação às outras, tomando alguns cuidados. Como eu tenho várias variáveis aqui, o que eu tenho que fazer? Eu travo, deixo só uma para análise e travo as demais. Então, por exemplo, vamos travar hectare, vamos travar dias para achar horas. Então nós vamos fazer o seguinte, se a minha eficiência são 2 hectares por hora e eu vou trabalhar 120 dias, se eu colocar mais máquinas trabalhando, eu preciso de mais horas ou menos horas trabalhadas para resolver esse mesmo exercício? Menos horas. Então, setinha para baixo. Agora eu vou trabalhar 10 horas e eu vou ter uma eficiência de 2. Eu vou precisar de mais dias ou menos dias se eu aumentar a máquina. Então, ó, eu travei 10 com 2, eu aumento a quantidade de máquinas, eu preciso de menos dias para poder resolver esse problema. Ok, Edu. Agora tem que tomar um cuidado aqui. Cuidado, que isso aqui é hectare por hora. É o quanto eu tenho de eficiência, não é área só, não é mais área, não, é hectare por hora. Então 2 por hora é uma eficiência, 4 por hora é uma eficiência melhor, 8 por hora é mais ainda. Então, veja bem, se eu trabalho 10 horas durante 120 dias, se eu aumentar a quantidade de máquina, eu preciso ter mais eficiência ou menos eficiência? Menos eficiência. Aqui está a pegadinha do exercício. Então agora como é que eu vou resolver, Edu? Nós vamos colocar aqui, ó, 20 sobre x igual. Do outro lado, nós vamos colocar as nossas frações. Só que eu tenho que tomar cuidado que a setinha que estiver com o mesmo sentido, ela fica na mesma posição, e se a setinha estiver invertida, a gente inverte a posição. Então, por exemplo, setinha para cima está invertida, então nós vamos colocar aqui o 12 sobre 10. Setinha invertida, então vamos colocar o 4 sobre 2. Setinha invertida, 100 sobre 120. Tranquilo até aí? O que nós vamos fazer agora? Vamos dar uma simplificada. Você pode multiplicar todo mundo aqui de cima, todo mundo aqui de baixo e multiplicar em cruz depois. Mas é muito mais simples se a gente cortar aqui, ó, 0 com 0, corta o 10 com 10, corta o 12 com 12 e o 4 dividido por 2, aqui dá 2. Então o que sobrou para nós? Sobrou 20 sobre x é igual a 2 sobre 1. Então, quanto vai valer o nosso x? Multiplicando em cruz, vai ficar 20 dividido por 2, ou seja, eu preciso de 10 máquinas para resolver essa bagaça. E tá aí resolvido o nosso problema. Curtiu? Curtiu mesmo? Então vamos lá. Primeiro, não se esquece de deixar aqueles 3 Czinhos maravilhosos para nós. Curtir, comentar e compartilhar.
Graças a você, o nosso canal vem aumentando a quantidade de inscritos aí, bastante mesmo. Nesse último mês aí, nós quase dobramos o número de inscritos no nosso canal, graças a você que está aí do outro lado, nos ajudando, gostando do nosso material. E é importante você compartilhar para que a gente possa continuar aí desenvolvendo, levando a matemática para muito mais gente. E outra coisa, lembrando, você está em mãos aí os exercícios, resolve ele. Mas se você quiser que eu resolva aquilo que eu não fiz aqui em sala, escreve no comentário, eu quero, que aí a gente vai fazer um outro vídeo para você e vai lançar. Então, estou aguardando você. Muito obrigado por essa aula fantástica que nós tivemos juntos aqui. E eu tenho certeza que eu aprendi mais com você do que você comigo. Forte abraço, bisu do Ledu. Tchau!